Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como é que a gente pode fazer um diagnóstico e avaliar quais são as ações de intervenção que a gente pode fazer em um ambiente educacional. Esse vídeo aqui e o próximo vão encerrar esse curso de CNV para educadores e o objetivo é eu apresentar para vocês o que eu tenho aqui de mais avançado e mais desenvolvido para promover a humanização, ou seja, para levar os valores da CNV e as práticas da CNV, mas não só da CNV, até mesmo essas outras práticas complementares também. Levar isso para toda a escola e realmente criar um ambiente seguro, de conexão, e que isso tenha uma certa sustentabilidade ao ponto de que, naturalmente, a consequência desse estado de maior conexão frutifique como mais cuidado, mais respeito e mais pessoas se engajando nessa colaboração em prol da paz, né? Então esse é o nosso sonho de consumo, né? Transformar o local onde a gente está para que ele seja um local que promova a paz e que as pessoas tenham satisfação, né? E se sintam realizadas em serem parte dessa transformação. Só que antes de fazer esse trabalho, a minha proposta é que a gente faça um diagnóstico, ou seja, que a gente possa identificar como eu posso fazer uma intervenção nesse local respeitando o momento, respeitando o ritmo, respeitando o estado em que as pessoas estão de compreensão e de conhecimento. Então eu vou estar trazendo aqui, óbvio que isso aqui que eu vou estar trazendo para vocês é uma abordagem que é flexível e que vocês podem refletir se tem sentido ou não, mas essa é a estratégia que eu usaria pensando na comunicação não violenta, pensando nas várias formas que a gente tem para desenvolver esse trabalho de humanização. Então, nesse vídeo agora eu vou apresentar como é que eu faria um diagnóstico e no outro vídeo eu vou estar mostrando um projeto completo de humanização que nós estamos desenvolvendo para que vocês também tenham essa visão, né, e possam ter uma referência, ter um meio de comunicar e de elaborar também essa transformação social no ambiente onde vocês estão. Vamos lá, começando aqui com o diagnóstico. Diagnóstico entre aspas, né, da intuição e intervenção apropriada. Eu dividi esse diagnóstico em 2 blocos, tá? E basicamente é um questionário com 6 perguntas. Eu faria essas 6 perguntas para algum representante que tenha esse poder aí de decidir sobre a realização ou não de algumas práticas nesse ambiente. Então, eu usaria as respostas de uma pessoa que tem um papel de liderança nessa escola como referência. Porém, talvez vocês já estão inseridos nesse ambiente e vocês já têm as respostas sem necessariamente precisar desse diagnóstico aqui. Tendo ou não, eu vou mostrar como é que eu lidaria em determinados cenários à medida que eu for percebendo algumas informações. Então, o bloco 1 de perguntas, são 2 blocos de perguntas, na verdade, são 6 perguntas. A pessoa que vai responder nem precisa saber que existe essa distinção. Então, ela só iria responder 6 perguntas e a partir dessas 6 perguntas eu vou tentar compreender o contexto. É claro que elas são perguntas de prospecção, ou seja, que iniciam uma busca, né, para eu tentar encontrar uma informação. Eu vou ler as respostas e vou avaliar se elas me dão informação suficiente. E aqui eu vou estar trazendo para vocês como é que eu iria fazer essa avaliação para que a gente possa estudar qual é a melhor intervenção de CNV que a gente pode fazer, né? Porque existem mais de um tipo de abordagem que a gente poderia fazer de trabalho, né? A gente viu aí que tem um trabalho mais terapêutico, mais de resolução de conflito, tem um outro que desenvolve competências colaborativamente e tem outros que tentam até promover a autonomia e uma possibilidade das pessoas disseminarem um conteúdo, né? Fazer um tipo de formação que nem a gente tem no CNV em rodas, né? Que é a possibilidade da pessoa ser parte de um movimento de CNV, ser protagonista, promover atividades de CNV naquele local, né? E bem provavelmente vocês que estão fazendo esse curso aqui de CNV para educadores também vão ser agentes de transformação desse local, né? Então, vamos lá. Começando aqui com as perguntas. O objetivo desse bloco 1 é levantar indicadores para ver se há um paradigma de culpabilização da parte de quem está respondendo. Porque nesse caso eu estou falando com um líder local, né? Se eu já tiver também contato de outras pessoas, tudo bem. Mas eu quero saber, porque às vezes assim, ó, a gente vê
alguém ouve falar de CNV e a pessoa diz, seria muito bom fazer isso aqui na minha escola, né? Porque tem muito problema de violência, né? As pessoas são muito violentas, mas talvez eu vou avaliar com essa pessoa o que essa pessoa pensa das demais e talvez eu descubra que ela tá precisando de mais CNV do que ela pode acreditar, né? Então ela nem sabe que precisa de CNV. Então é mais ou menos assim que eu vou começar a investigar. Então eu pergunto para ela, começo perguntando para essa pessoa que vai responder e que está num papel de liderança. Como você descreveria a relação das pessoas na sua instituição? É uma coisa bem ampla, mas eu já começo a verificar se ela sabe exercitar a observação da CNV ou se ela vai começar a usar um monte de rótulo, né? Ou vai ser muito superficial, não vai trazer muita informação. Então, eu vou já usar isso como uma forma de verificar se ela emprega a competência da observação da CNV, né? Há alguém ou algum grupo que está dificultando essa relação? Então, essa segunda pergunta aqui, ela já é um ensejo, ela permite, ela dá espaço para que a pessoa identifique um público-alvo, um fator mais frágil, né? Ou para que ela tente enxergar um grupo como um grupo que realmente é o grupo problema, a pessoa problema ou o grupo problema. Então, novamente, seria um indicador para mim de que existe um trabalho para ser feito em relação à própria pessoa que está respondendo, né? E em relação a trazer dignidade, às vezes, se essa pessoa colocar assim, a culpa naquele grupo, né? Então é mais ou menos isso que eu vou estar lendo para vocês já já. Por que você acha que essa dificuldade está acontecendo? Pronto, essa pergunta aqui é a pergunta-chave para verificar se a pessoa vai entrar no viés da culpabilização ou não. Então, tem dois caminhos, assim, obviamente existem infinitos caminhos, mas eu vou tentar olhar para dois aspectos principais. Se a pessoa acusar alguém ou simplesmente tomar partido, né, de um grupo sobre o outro, dizendo que aquele grupo lá não dá, aquele grupo tem muito problema, as pessoas são muito violentas, já sei que tem conflito para ser resolvido. A minha intenção aqui não é culpar a pessoa que está culpando, né? Mas é perceber que existe um trabalho de reconciliação para ser feito e que a gente precisa de uma abordagem de sensibilização e terapêutica. O que é uma abordagem de sensibilização? Por exemplo, poderia ser uma palestra que ajuda a pessoa a perceber que a violência tem um aspecto de corresponsabilidade, que quando a gente acha que está respeitando o outro, provavelmente a gente não sabe o que é respeito direito. Então, quando a gente começa a perceber que há algo para aprender, esse é o trabalho que eu estou chamando de sensibilização. É o trabalho onde as pessoas começam a perceber que talvez eu tenha algo a aprender aqui também. E a parte terapêutica são práticas de conexão humana que a gente pode fazer, rodas de respeito, né? São trabalhos que promovem a empatia para os grupos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês não saírem sem exemplos. Eu disse que vocês podem estudar um pouco e dar uma olhada nos livros, né, de práticas restaurativas, pegar o livro por trás dos rótulos. Mas eu vou dar um exemplo de uma prática terapêutica para a gente não ficar sem isso no nosso curso. Então, poderia ser assim. Eu faço uma roda e, idealmente, eu poderia seguir todos os princípios de criar uma roda, um círculo restaurativo, um círculo de construção de paz, que é ter um objeto de fala, né? Tentar estabelecer com que essa roda permita que todas as pessoas se enxerguem, garantir que todas as pessoas estão numa posição de equivalência hierárquica, ninguém está acima, ninguém está no centro, né? E garantir que cada pessoa vai ter um momento de falar. Então, tem todo um processo de construção desse ambiente de democracia, e aí depois a gente começa com um check-in, por exemplo, perguntando como é que você chega hoje, né? O que você tem a compartilhar, como é que você está se sentindo, tem alguma novidade, o que você gostaria de compartilhar sobre como você chega hoje. E aí, eu que sou o facilitador, por exemplo, eu sou o mediador dessa roda, eu posso falar como eu chego hoje. Hoje eu tô um pouco nervoso, eu preparei aqui essa conversa com vocês, é uma conversa muito importante para mim, mas eu sei que eu não posso, né, prever o que vai acontecer, porém eu tenho muita esperança, eu tenho esperança de que a partir dessa conversa a gente possa se compreender um pouquinho melhor.
E tô, assim, animado porque vocês aceitaram, né? Então, agradeço por vocês estarem aqui comigo e vou passar o objeto de fala, vou passar a palavra para o fulano. Daí eu passo um objeto, que é assim que a gente normalmente costuma utilizar, né, no nosso trabalho. Então eu passo a palavra para a próxima pessoa e peço, ó, depois que você terminar, você passa para a pessoa seguinte. Nem todo mundo é obrigado a falar. Quem quiser passar a vez, pode passar a vez. Isso também é um direito da pessoa. Mas quando a pessoa tiver com um objeto de fala, só ela fala, para que todo mundo possa falar. Então é bom estabelecer esses acordos no início, né? E aí a gente chegar num consenso. Vamos respeitar essa proposta, vamos garantir que todo mundo tenha um espaço de fala, vamos. Beleza, se alguém começar a, digamos assim, se esquecer dessa nossa combinado, eu vou lembrar, não é pra incomodar, não é pra punir, é só pra gente ter mais confiança de que a gente tá cuidando do espaço de fala de cada um, ok? Ok, beleza, então a gente vai começar esse processo e eu vou passando a palavra, por exemplo, dizendo como é que eu chego. Esse dizer como é que eu chego pode parecer sem importância, mas ele é extremamente importante. Ele é a pergunta como vai já está sendo exercitada aí, ele dá um espaço para que a pessoa exercite a autonomia de falar o que quiser, tem o primeiro step, né, o primeiro passo na construção do vínculo. As pessoas também estão naquele clima assim de nervoso, às vezes um pouco envergonhado. Ela pode falar uma coisa mais simples, se ela não quiser, ela passa a palavra. Então é o primeiro contato que a pessoa tem com a oportunidade de interagir com todos e ser ouvida, né? Às vezes isso não aconteceu durante toda a experiência dela na escola e ela vai finalmente ter um momento onde ela vai ser ouvida. Então é muito interessante. Depois que fez a rodada completa, eu posso trazer uma proposta. Olha, eu gostaria que cada pessoa que estivesse aqui, né, que a gente respondesse uma pergunta. E a pergunta é: o que você gostaria que tivesse mais na sua vida, na vida das pessoas que são importantes para você, da sua família, dos seus amigos, e nessa escola? O que você gostaria que tivesse mais para que você, na vida de vocês, né? E que vocês escrevam uma palavra, uma frase no papel e a gente vai trazer ela aqui para o centro. Vai ler e vai colocar ela no centro. Não precisa explicar, é só colocar no centro, né? Por exemplo, se quiser, se a gente achar que as pessoas já estão confortáveis, a gente pode dizer. E pode dizer por que escolheu isso. Bom, daí a gente vai começar, eu vou dar 1 minuto para cada um escrever, e aí dá esse 1 minuto para que as pessoas pensem um pouco, e a gente escreve a nossa palavra, por exemplo, respeito. Daí eu vou colocar aqui, respeito é uma coisa que eu gostaria que tivesse aqui mais na escola, que tivesse mais também nos outros locais. Eu percebo que quanto mais a gente desenvolve respeito, mais as pessoas, né, tratam a gente também com carinho, e a gente se sente mais seguro, etc. Posso falar alguma coisa, eu posso só largar, a minha palavra vai ser respeito. E cada um vai trazer a sua palavra, por exemplo, né? E aí, esse processo, ele começa a ser um trabalho de olhar para os seres humanos que estão ali. E aí a gente pode fazer a pergunta seguinte, que é: ok, considere uma diferença que... Vamos pegar um valor desses aqui que caiu bastante. Por exemplo, digamos que respeito tenha caído mais de uma vez. Pode repetir os valores, é importante avisar isso, né? Vamos pegar o respeito, que é um valor-chave, que está conectado com todos os outros. Vamos ver. Pense numa característica que você tem que pode ser diferente da dos outros. E como para você, o que caracterizaria respeito para você? O que você gostaria que as pessoas fizessem em relação a você, para você ter segurança que está sendo respeitado? Tem uma forma de falar, tem um tipo de palavra que vocês não gostariam, tem uma forma de olhar, tem uma forma de... ou de não olhar. O que vocês gostariam? Tem alguma uma coisa específica? E a gente vai tentar fazer uma proposta de CNV, né? Então eu vou pensar assim, no meu caso, eu gostaria que se alguém ficasse desconfortável comigo, porque eu falei alguma coisa, eu gostaria de poder conversar com a pessoa, que ela, em vez de ela falar que eu sou chato, em vez de ela comentar com alguém, né, que eu não respeito, eu gostaria que, por exemplo, que as pessoas pudessem falar para mim que ela está desconfortável, para que eu tenha a oportunidade de aprender com essa situação, para que eu possa corrigir às vezes, até pedir desculpa se for o caso, porque essa seria uma forma para mim de eu cultivar respeito, né? E eu acho que também ajudaria para que a pessoa tivesse respeito. É claro que para isso ela precisaria ter uma confiança de que eu estou disposto a acolher ela, mas, né, eu acho que isso que é algo que eu quero desenvolver também, mas eu acho que isso seria uma forma legal para mim de cultivar respeito. Bom, inventei aqui uma estratégia possível, né? E, claro, o ideal é que a gente, como facilitador, a gente pode ter algumas estratégias já prontas, né? Mas o legal é a gente conseguir ser bem sincero e bem autêntico, né?
inclusive para dizer, olha, não tenho nenhuma ideia agora no momento, vou passar minha palavra. Pode acontecer, né? Essa é uma das coisas interessantes no processo circular, é que o mediador ele tem uma função, sim, de cuidar do andamento da roda, mas ele não precisa ter todas as respostas, e não precisa saber de tudo, não precisa estar pronto, não, né? Mas, bom, esse processo de cada pessoa trazer a ideia de respeito, ele vai permitir que a gente faça uma reflexão, olha, o que você aprendeu sobre essa experiência? Você percebeu alguns pontos que são em comum? Você percebeu alguns pontos que são diferentes? O que você tem a comentar em relação a isso? E aí cada um vai falando também. Então, esse processo, ele permite que as pessoas se conheçam. Ele permite que a gente resolva conflito na hora que a gente percebe as diferenças na forma de cada um tentar cultivar suas necessidades. A gente percebe que às vezes a gente considerava que a pessoa estava nos desrespeitando, mas na perspectiva dela, nós também estávamos desrespeitando ela, porque ela prefere, por exemplo, ficar em silêncio e ela gosta de ficar em silêncio. E a gente gosta de conversar, só que a pessoa não responde. A gente acha que a pessoa não responde porque não gosta da gente, mas ela não responde às vezes porque ela gosta às vezes de ficar sozinha, de pensar, enfim, ela gosta de ter um momento dela, e aí a gente acha que ela tá ignorando e que ela não tá gostando de ficar com a gente, mas na verdade essa é a forma que ela se sente confortável às vezes, né? De estar num ambiente de também ter o espaço dela. E aí eu acho que a pessoa não vai com a minha cara, mas na verdade eu é que tô, às vezes, tentando forçar ela a cultivar a ficar se sentindo confortável com a forma como eu prefiro. Para mim pode ser mais gostoso interagindo, para aquela outra pessoa pode ser deixando ela ficar um pouco sozinha às vezes e respeitando isso, não tentando interferir, não tentando digamos assim, entrar, né, naquele momento em que ela quer ficar sozinha. Então, esse processo ele é muito rico, né? E esse é um exemplo de abordagem terapêutica que é bem... Ele é até mais preventivo do que terapêutico, mas pode ser terapêutico também. Para uma abordagem mais terapêutica, mais específica, a gente poderia, por exemplo, falar sobre experiências de dor específica, né? Então a gente pode falar assim, digamos que esteja acontecendo uma situação de racismo e a gente pode falar como você considera que a sociedade te trata, como você considera que a sua cor pode mudar ou não a forma como as pessoas na sociedade te tratam. Você acha que faz alguma diferença? E aí convida cada um a falar. É claro que se algumas pessoas que tiverem sofrido racismo isso ainda for muito pesado para elas, ainda for uma coisa de muita dor e que ela considera até que é humilhante falar sobre isso, isso pode, por exemplo, constranger essa pessoa. Então a gente precisa ir com muito tato. Se a gente for fazer um círculo que mexe com dores das pessoas, é importante às vezes a gente conversar no particular, explicar que a gente quer fazer esse círculo, dizer o que a gente acha que vai ser importante para as pessoas desenvolverem a empatia e compreender, desenvolver o respeito por perceber como é a realidade do outro e ver se a pessoa estaria confortável para a gente fazer esse tipo de círculo, né? Mas não deixa de ser uma abordagem que pode promover muito aprendizado, porque a gente vai, em vez de simplesmente decorar regrinhas de como a gente tem que agir e tentar seguir essas regrinhas simplesmente porque disseram pra gente, a gente vai ouvir a experiência da pessoa que está passando por aquela experiência e muitas vezes a gente vai ver que se a gente não tem a mesma cor de pele do que ela, a gente pode estar numa situação que não sofre tanto quanto ela. E aí a gente pode compreender um pouco mais como é que estar no lugar dela e pode tentar zelar por esse respeito e por esse cuidado para que a gente não promova desigualdade e para fazer uma integração e um acolhimento mais sustentável, né? Então, bom, trouxe alguns exemplos aqui de como é que seria uma abordagem de sensibilização, poderia ser uma palestra, uma abordagem terapêutica poderia ser, por exemplo, com rodas. E agora indo para minha outra possibilidade, que é assim, talvez a pessoa, se a resposta da pessoa for bastante consciente, no caso, indicando que há um clima de cooperação de alguma das partes, mas ainda não encontrar uma forma de acessar outro grupo, e a gente precisa desenvolver, mas que gostaria de encontrar formas de cuidar de um outro grupo que não está conseguindo interagir bem. Então, eu dei todas as possibilidades da pessoa culpabilizar alguém aqui, né? E ela
trouxe a visão de que tem um grupo que está precisando de uma maior atenção e que seria necessário, seria importante que a gente encontrasse uma forma de acessar ele. E aí isso me permite perceber que a pessoa ela já está consciente, né, desse papel, dessa função de não culpabilizar. Não é necessário tanto a sensibilização. Às vezes eu posso fazer uma roda para a gente desenvolver um pouco mais essa integração. Às vezes eu posso trabalhar com um grupo que quer acessar o outro algumas competências. Posso fazer uma conversa, posso fazer alguns treinamentos, levar alguns exercícios de CNV para que essa pessoa possa desenvolver aí as competências da CNV para que eles consigam manifestar mais empatia. Se for o pessoal da gestão, os líderes, as autoridades, para que eles consigam ouvir, dar feedback, mantendo respeito com as pessoas, né? Fazendo observação em vez de fazer julgamento, fazendo um pedido claro em vez de dizer que a pessoa não faz direito, e assim por diante. Então, eu estou trazendo alguns exemplos aqui, o meu objetivo não é ensinar esse curso aqui, né, CNV para educadores, é para vocês aprenderem comunicação não violenta, não necessariamente para que vocês ensinem ou desenvolvam a comunicação não violenta em outros locais. Então, é provável que eu não vou conseguir alcançar e esclarecer todas as dúvidas que podem surgir a partir dessas minhas falas. Por isso, eu convido vocês a entrar em contato caso queiram fazer um trabalho de intervenção no ambiente, né, educacional e queiram a minha contribuição. E caso queiram pesquisar outras pessoas, caso queiram fazer outros aprofundamentos, elaborar os próprios métodos de vocês, também tem todo o meu apoio, tá? Mas se quiserem um tipo de consultoria, um tipo de parceria para desenhar com vocês essa roda, desenhar com vocês, ou mesmo nós temos a nossa rede de facilitadores de rodas de CNV, se vocês precisarem alocar um desses facilitadores para realizar uma roda na escola de vocês, nossa rede abarca pessoas de vários lugares do Brasil, né? Então vocês podem até mesmo encontrar, às vezes, alguém que vai ir presencialmente no local, se não, virtualmente, com certeza a gente tem pessoas disponíveis, né? Então eu convido vocês essa atividade aqui é para vocês perceberem que há escolhas e que há meios possíveis de promover a humanização, né? Não é na expectativa de que vocês conheçam esses processos e saibam colocar em prática, mas é na intenção de demonstrar para vocês que a gente tem recursos, que vocês podem contar com o nosso projeto, que vocês também podem perceber esse caminho que eu estou oferecendo para vocês como um caminho que vocês querem ou não pesquisar, né? E podem desenvolver as soluções de vocês também. Mas se vocês precisarem da nossa equipe, nós temos aí o CNV em Rede, nós temos uma rede de facilitadores de roda, nós temos aí a capacidade de oferecer algum tipo de consultoria, de planejar dinâmicas. Então, entre em contato com a gente que a gente está disposto a fazer esse trabalho para ajudar. Por fim, né, eu falei assim, as primeiras 3 perguntas que eu faria para essa pessoa para fazer esse diagnóstico, elas são perguntas assim para que eu descubra se existem indicadores de um paradigma de culpabilização da parte de quem está respondendo. Ou seja, se as lideranças já têm uma consciência de que nós precisamos fortalecer o vínculo com as pessoas, o respeito com as pessoas, e não punir, excluir, tentar corrigir e mudar a violência de certas pessoas, problemas, né? Então, essa é o grande ponto que eu iria olhar nesse bloco 1. E o bloco 2 tem o objetivo de levantar indicadores se há um paradigma de punição e recompensa ou de justiça retributiva. Então eu perguntaria, o que vem sendo feito para assegurar o melhor convívio das pessoas? Como você avalia que os resultados que estão sendo obtidos, como você avalia os resultados que estão sendo obtidos pelos meios atuais? O que você gostaria que fosse feito para assegurar o melhor convívio das pessoas? Então, com isso, eu consigo verificar, será que já estão punindo? Será que estão colocando castigo? Será que estão criando regra? Será que estão usando advertências e um monte de recursos para tentar excluir as pessoas que não atendem, né, as necessidades e não cuidam, não correspondem às expectativas dos líderes, das autoridades? Será que, quando eu pergunto aqui o que você gostaria que fosse feito, será que existe, né, uma intenção de punir? Né? Então, eu quero verificar se esse grupo ele já reconhece a necessidade de uma justiça restaurativa em vez de uma justiça retributiva, que
basicamente tenta de usar você me machucou, eu machuco você, né? É a justiça da vingança, né? É o nosso sistema penal. Então, se eu descobrir o tipo de justiça que está sendo feito, eu posso ter mais indicadores se eu preciso fazer um trabalho de reconciliação com esse grupo, né? Não apenas terapêutico, mas tentar promover uma capacidade de perdão, entre aspas, né? Uma capacidade de restaurar a confiança entre as pessoas. Então eu vou ver aqui, talvez na resposta 6 a pessoa sugira que precisa de uma punição mais contundente. Então eu percebo que o trabalho de sensibilização é mais urgente, depois a terapêutica, principalmente para os grupos que estão sofrendo a consequência desse pensamento. Eu quero corrigir, eu quero atuar na pessoa que está sofrendo a punição para que ela possa restaurar um pouco da dignidade dela, né? E para que ela consiga... para que eu restaure o poder, né, que ela também tem como ser humano, trabalhar com esse poder e com esse reconhecimento do potencial e do poder da valorização dela. E só então que eu vou trabalhar com o desenvolvimento das competências daquele grupo. Então, minhas primeiras abordagens seriam assim, eu faria uma palestra que tentaria deixar bem claro o quanto que o pensamento de que há pessoas que são más, o quanto que isso denuncia, né, demonstra que a gente ainda não está compreendendo o que é estar com o outro, né? O que é esse ser uma pessoa, um cidadão, né? Estar integrado, estar engajado em cuidar da sociedade, ser parte da transformação social de uma cultura de paz, né? Claro que eu não estou fazendo isso para punir, eu estou fazendo isso porque se eu não ajudar a pessoa a perceber que ela precisa aprender, eu não vou ter espaço para conseguir propor atividades de desenvolvimento de competência, porque ela vai achar que quem precisa aprender são os alunos violentos, são os estudantes violentos, é aquele grupinho lá que precisa aprender. Não. Né? Se tem um grupo que precisa cuidar dos limites, dos meus limites, provavelmente eu preciso conseguir demonstrar respeito e acolhimento às necessidades que essa pessoa está tentando atender. Mesmo que eu não concorde com os métodos que ela pode estar usando para tentar atender as necessidades dela, eu preciso olhar como é que é a estrutura de relacionamento dela, como é que ela é valorizada. E às vezes essas rodas terapêuticas, né, que nem o exemplo que eu dei lá do colégio que eu fiz, ela vai servir para a gente descobrir que tem um conflito fora da escola, que está deflagrando, que está... Na escola a gente só vê uma parte dele, que é um sintoma da pessoa que está sob uma pressão e sobre um regime de violência em um outro contexto. Então, a gente vai precisar trabalhar muito essa questão de acolhimento, de valorização, de um espaço de confiança para partilha. Talvez a pessoa indique que foram criadas regras e punição, mas que ela gostaria de uma abordagem mais humanizada. Nesse caso, ela já está um pouco mais alinhada à humanização. É mais fácil, pois já contamos com esse apoio. A pessoa já quer uma mudança, ela já quer promover mais respeito. Possivelmente, a sensibilização poderá ser mais light, ou seja, eu não preciso me esforçar para tentar explicar a importância de uma educação humanizada. Não preciso, porque a pessoa já tem as bases para isso, né? Poderemos fazer algumas rodas terapêuticas só para dar um gostinho, no sentido que as pessoas possam validar para elas mesmas, né, a importância que é estar com o outro nessas rodas, ouvir o outro, ser escutado também, né, olhar no olho um do outro e ver que por trás daqueles rótulos tem um ser humano ali, né, saber um pouco da experiência de vida de cada um é algo que pode ser muito transformador. Se tiver algum grupo em conflito, mas não está na gestão, poderemos ajudar os próprios gestores a desenvolver competências para resolver esses conflitos por práticas humanizadas. Então, podemos, depois disso, né, atuar mais em desenvolvimento de competências, depois que esses gestores já estão mais seguros de que podem lidar com os conflitos nos grupos ali internos, né? Bom, e finalmente, talvez a pessoa, no item 6 aqui, indica que está buscando soluções preventivas, por exemplo,
E essa seria a condição mais propícia para o desenvolvimento de uma rede de mobilizadores. Então é a pessoa que ela considera que, tipo assim, já há um clima já de compreensão, já há uma preocupação com respeito, mas não sabe muito bem o que fazer, né? Já há uma cultura e um interesse por promover, por prevenir bullying, por prevenir assédio e assim por diante, mas não há muita noção de como fazer isso. E aí seria um bom momento para a gente promover um trabalho de desenvolvimento de competências que não vai apenas desenvolver competências individualmente, mas vai desenvolver formadores, né? Desenvolver lideranças que vão promover a CNV naquele lugar. Por exemplo, fazer uma formação aí de pessoas que vão conduzir rodas de CNV, né? Esse seria um bom exemplo. E aí a própria pessoa poderia, os próprios estudantes poderiam, alguns estudantes fazer, alguns professores fazer periodicamente, e isso, eles próprios poderiam conduzir as rodas deles, né? Até o ponto em que eles estão promovendo a CNV, o próprio grupo está promovendo a paz naquele núcleo, quem sabe até se estendendo também para atividades até para a comunidade, né? E a escola ela vira um espaço de prevenção de violências da comunidade, não mais só daquele grupo, não mais só de uma sala de aula. Esse seria o nosso ideal, né? Na prática, todos os grupos, todos os cenários, né, podem chegar a esse cenário. Depois, é claro, se todo mundo, se a gente conseguir, se a gente perceber que o caso é o mais grave, vai levar mais tempo. A gente primeiro precisa ajudar os administradores a compreender, promover um trabalho terapêutico para que eles possam restaurar, né, a confiança e a esperança na conexão humana, ajudar eles a desenvolver algumas competências, ajudar eles a conduzir algumas rodas, ajudar para que esse trabalho de humanização comece a chegar nas pessoas já como uma forma preventiva de justiça restaurativa, não mais punitiva, até o ponto em que aos poucos essas pessoas já vão estar preparadas e motivadas para serem protagonistas desse movimento de transformação social pela paz na própria escola, né? Então, no final das contas, nessa minha proposta de diagnóstico, sempre todos os caminhos podem levar a esse estado ótimo onde a própria comunidade da escola se organiza para promover a paz nesse ambiente. Mas, às vezes, a gente vai ver que precisamos passar por algumas etapas anteriores. Então, nesse vídeo era isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu vou estar apresentando um projeto de humanização com todos os detalhes que a gente pode usar para desenvolver um trabalho de prevenção de violências e promoção da paz em ambientes educacionais. Até mais!